Oi, pessoal, continuando nossos estudos sobre as revoluções burguesas europeias e suas ideias, vamos examinar como que essas ideias estiveram presentes agora na Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa foi um processo de 10 anos, é bem menor do que da Revolução Inglesa, no entanto, muito mais radical, e serviu aí de referência para os processos do século XIX. Então, a Revolução Francesa, ela também é o marco escolhido para o início do nosso atual período histórico, a Idade Contemporânea, tá? Então, ela vai começar o fato, né, que marca o início da Revolução é a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Então, aqui nós temos uma gravura em que os sans-culottes, em Paris, se mobilizam nas ruas e vão tomar a prisão política da Bastilha, símbolo da opressão absolutista. Vejam que essas ações dos sans-culottes nas ruas de Paris, elas estão sustentando as ações da burguesia e pressionando a burguesia que está reunida nos Estados Gerais, o parlamento francês, que havia sido convocado em maio do mesmo ano pelo próprio rei, né, em função aí de querer aumentar os impostos. E aí, nesse processo, né, inicia-se toda uma oposição ao rei e que vai acabar estourando a revolução com a tomada da Bastilha pelos sans-culottes, tá? O rei que vai ser derrubado é o Luís XVI, da dinastia Bourbon, tá? Teremos também uma primeira fase da Revolução, que vai ser uma monarquia constitucional, vai ter esse momento também, mas logo depois o Luís Bourbon e a Maria Antonieta serão decapitados, tá? E ao contrário dos ingleses, os franceses não vão querer mais saber de reis. Bom, essa revolução, ela é dividida em algumas fases. Um período de 10 anos, extremamente intenso. Nós teremos a primeira fase, em que os Estados Gerais se transformam em Assembleia Nacional Constituinte, e aí nós já teremos ali a elaboração de 2 documentos importantes, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a Constituição Civil do Clero, que vai expropriar as terras do clero, vai fazer reforma agrária nas terras da igreja. A segunda fase é a fase aqui da monarquia constitucional. Vai ser aprovada uma Constituição, a instituição aqui da divisão dos poderes, percebam aqui as ideias iluministas sendo aplicadas, a instituição do voto que não existia nessa sociedade, no entanto, um voto censitário, tá? Mas ainda, então, né, o poder executivo, uma monarquia constitucional. A terceira fase da Revolução é a fase mais radical, tá? Então, nós vemos ali que o rei, o Luís XVI e a Maria Antonieta, eles serão decapitados, e aí será fundada a República. Quem está à frente deste governo? Os jacobinos. E o antigo Estados Gerais, o parlamento, vai mudar de nome e mudar de funcionamento. Durante esse período da Revolução, ele vai funcionar cotidianamente, chamando-se Convenção Nacional. É nesta fase que as maiores transformações sociais
elas vão ocorrer. Aqui nós teremos uma nova Constituição, vejam, ó, em questão aqui de 2 anos, uma nova Constituição. Vai ser extinta a escravidão nas colônias francesas. É nesse processo que nós vamos ter a formação do Haiti, a independência, formando o país Haiti. Então, a Revolução Francesa ela vai repercutir, inclusive, no continente americano, e em especial nas colônias francesas, por essa medida aqui adotada no período dos jacobinos. A reforma agrária ela vai se ampliar, né, para as terras da nobreza, e o voto deixa de ser censitário, deixa de ter o critério de renda, no entanto, masculino, tá? E aí nós teremos a última fase da Revolução Francesa, denominada Diretório, em que os gerondinos voltam ao poder. Então, os jacobinos eles serão derrotados e nós teremos aqui a volta dos gerondinos, em que ela vai retroceder, inclusive, nas conquistas elaboradas no período da República. Então, observe de conjunto aqui a Revolução, né? A primeira fase, ainda extremamente radical, expressando ali as mobilizações dos sans-culottes, que depois vão se expandir para o campo, em que o Estado-Geral se autodeclara em Assembleia Nacional Constituinte. Depois nós temos uma segunda fase, controlada pelos girondinos, que vão acabar mantendo o rei no governo, mas a partir desse momento uma monarquia constitucional e a elaboração de uma constituição. Esse processo vai se esgotar, vai levar à decapitação dos reis, indo para uma terceira fase, a república, onde as transformações radicais vão ocorrer. E uma última fase, que é o retorno dos gerondinos, instituindo uma nova constituição, tá? Do ponto de vista do poder executivo, esse poder executivo vai se chamar diretório, e a Constituição, inclusive, ela vai querer restabelecer, né, a escravidão nas colônias, ela vai instituir a volta do voto censitário, e isso vai gerar uma série de insatisfações na sociedade, né, questionando este governo do diretório. Aqui nós temos alguns líderes da Revolução: o Danton, que vai ser morto pelos jacobinos, o Robespierre, que vai estar à frente ali daquela república, que vai ser morto pelos gerondinos, o Saint-Just, também jacobino, morto pelos gerondinos, e o Marat, também jacobino, também ali morto assassinados pelos gerondinos, né? Então, a gente vê que o processo da Revolução Francesa e as suas diferentes fases vão se alternar, né? Após a decapitação do rei, vão se alternar no poder os jacobinos e os gerondinos. Bom, os gerondinos, eles queriam acabar com esse processo, né? Bom, então já acabamos com o absolutismo, chega de revolução. E, no entanto, havia toda uma pressão, né, da própria participação social na Revolução, né? E aí, quando o seu governo volta a ser questionado, havia uma possibilidade da volta dos jacobinos, os gerondinos vão organizar o golpe do 18 Brumário, tá? Então, o que eles fazem? Eles vão buscar um general, Napoleão Bonaparte, que se tornou general no processo da Revolução Francesa, né? Ele não era, ele vai lutar na Revolução Francesa, a favor da Revolução Francesa,
e se torna general ali pelas suas diversas conquistas, portanto muito popular, e os girondinos vão buscar esse general, né, e vão organizar um golpe, ou seja, o objetivo aqui é construir um novo governo forte, com aspectos militares, e encerrar esse processo de revolução, tá? Então, é assim que termina a Revolução Francesa, com o golpe do 18 Brumário, e a instituição de um novo tipo de governo, um governo forte, não um rei, mas Napoleão Bonaparte, né, vai acabar se auto-intitulando imperador. E aí nós vamos entrar numa nova fase, né, da história da França. Diversas conquistas da Revolução, elas vão ser suprimidas, mas do ponto de vista econômico, vai ser o pleno desenvolvimento do capitalismo. E também numa nova fase da Europa de conjunto no século XIX, porque o Napoleão ele vai querer expandir, ele vai invadir uma série de países e de impérios. Então, o século XIX ele inicia com as invasões napoleônicas, e isso vai durar até o ano de 1815, quando ele será derrubado pelas monarquias absolutistas, e desenvolvendo-se após isso tanto a reação das monarquias absolutistas quanto uma série de novas revoluções se expandindo pelo conjunto da Europa e que vão marcar aí este novo momento do século XIX, na verdade, a continuidade, né, do século XVIII no conjunto da Europa Ocidental.